Fala, queridos alunos e queridas alunas. E aí, tudo tranquilo? Uma aulinha bem rápida hoje, tá? Diferencinha tranquila aí de para mim ou para eu. Ah, professor, essa aqui eu não tenho nem dúvida. Essa aqui, professor, é moleza, 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 moleza. Parece eu no home office, professor. Olha só, cuidado. Professor, essa aí eu lembro que é aquele lance lá do indígena, não é? De para mim fazer. Querido aluno, quase isso, tá? Quase isso. Precisa de um pequeno ajuste aí, tá? Porque tem aluno que acredita que para mim não existe, é só para eu, para eu, para eu. Então calma, calma, vamos arrumar isso aí. Então vamos lá. Qual a diferença técnica, né, de usar o para eu e o para mim? Fácil, fácil, fácil. Se você lembrar que eu é sujeito, né? E o que faz o sujeito? O sujeito, ele vem antes do verbo. O sujeito conjuga o verbo. Então, para eu, como eu é o sujeito, o que ele vai fazer? Ele sempre vai aparecer antes de um verbo. Então, a próxima palavra depois do eu tem que ser um verbo para você poder utilizar o para eu. Simples assim, professor? Simples assim. Olha aí os exemplos que a gente tem de verbo, né? Ó, para eu fazer, para eu abrir, para eu qualquer coisa. Abra a porta para eu entrar. Abra a porta para eu entrar. Então, aqui que ocorre o problema, né? Algumas pessoas, e assim, vai meio que no automático, né? Abre a porta para mim entrar e coloca o mim aí, né? Esse é o problema, tá? Então, para eu e para mim, os dois existem. O problema vai ser, cada um vai ser utilizado num caso. Então, a gente está vendo que o para eu sempre vai ser utilizado quando depois dele aparecer um verbo. Então, abra a porta para eu, próxima palavra, verbo, entrar. Então, eu, sujeito, conjugando o verbo aí para eu entrar. Pegue a caneta para eu escrever. Pegue a caneta para eu escrever. Então, percebeu? Depois do eu, apareceu um verbo. Mais verbo. Apague a luz para eu dormir. Olha que frase bonita, hein? Apague a luz para eu dormir. Tá, professor. E o para mim? Para mim, então ele vai ser o oposto do para eu. Ou seja, eu vou usar o para mim quando não houver verbo colado nele. Então, depois do mim, a próxima palavra é um verbo. Não vou usar, né? O para mim, fazer, para mim, entrar. Não, não, não. Aí é o que a gente aprendeu. Normalmente a gente aprende lá no ensino fundamental isso, né? Para mim, fazer não existe. Isso. Então, e aí as pessoas ficam traumatizadas de usar o para mim, né? Calma. Então a gente acabou de ver que para mim não existe se a próxima palavra depois dele, né, a palavra seguinte ao mim for um verbo. Aí não. Por que não? Porque o mim não é sujeito, tá? O mim, se a gente for relembrar aí o estudo da análise sintática, o mim, ele é o objeto, né? O mim recebe a ação. Então você fala assim, ó, peça para mim, pega para mim, entrega para mim, tá vendo? Fala aí para mim. Ou seja, esse mim está recebendo a ação. Então o mim não faz a ação, porque ele não é sujeito. Quem é o sujeito? O eu. Então o eu vai aparecer antes do verbo para fazer a ação. E o mim? Então o mim você vai usar em casos em que a próxima palavra, ou seja, a palavra seguinte ao mim, não seja o verbo. Caso número um. Caso número 2, normalmente ele vai aparecer em final de frase, né? Então faz tal coisa para mim. Ponto final, acabou a frase, não tem verbo, tem nada depois, tá tranquilo usar o mim. Ele pode aparecer no começo de frase também, ó, no sentido de, na minha opinião, então para mim, vírgula, tá? Vai rolar uma vírgula ali. Então essa vírgula vai causar uma pausa. Então mesmo que depois apareça um verbo ali, ó, como vai ter a vírgula, vai causar essa pausa. Eu vou colocar aqui os exemplos, vocês vão ver como é bem tranquilo, ó. Abra a porta para mim. Abra a porta para mim. Então não tem verbo ali depois, porque é o final da frase. Então esse é o uso clássico aí do para mim. O cliente pediu para mim.
se era possível agendar outro horário. Repare aí que eu deixei destacado em vermelho ali a palavra ser, né? A conjunção ser. Não é um verbo, tá? Não é um verbo. Ah, mas tem o verbo era ali depois. Tudo bem. Mas lembra, para usar o eu, a palavra seguinte a ele tem que ser o verbo. Então, aqui no caso, eu depois aí do mim, né, não tem um verbo, a palavra seguinte a ele não é um verbo. Ah, mas ele não está no final da frase. Tudo bem, não tem problema, tá? Não precisa estar na posição final, por isso que eu coloquei. Normalmente ele vai em final de frase, normalmente, tá? Mas esse é um exemplo do dia a dia. Tudo bem? Então o cliente pediu para mim, tá vendo? Encerrou a primeira oração aí, né? O cliente pediu para mim, encerrei a primeira oração, agora continua a outra. Se era possível agendar. Então é como se você parasse a frase ali, né? O cliente pediu para mim. Ponto. Acabou. Tudo bem? Então cuidado, que esse aqui é um tipo de erro que às vezes as pessoas cometem por achar, memorizar que o para mim é sempre no final, né? Não, ele pode aparecer aí no meio da frase, não tem problema. E um caso que assim as pessoas confundem muito é o próximo, ó. Aquilo que eu estava falando para vocês no para mim lá no começo da oração. Para mim, vírgula, ficar acordado é a parte mais difícil. Então repara, olha que tenso essa frase aqui para errar, né? Pensa comigo. Depois do mim tem o ficar, que é um verbo. Então você fala, professor, então para eu ficar acordado é a parte mais difícil, é assim que deveria ser. Deveria ser assim se não tivesse a vírgula. Opa! Essa vírgula aí mata tudo. Ela separa, né? A vírgula, ela está separando o mim aí do ficar. Como se tivesse um muro aí entre os dois, tá? Então, cuidado, essa vírgulazinha bobinha ali, esse pedacinho de nada ali já dá uma diferença brutal aí nessa frase, tá? Então, para mim, vírgula, ficar acordado é a parte mais difícil. Repara que essa vírgula está dando a função o quê, né? Fazendo o quê nesse para mim? Como se fosse um na minha opinião. Na minha opinião, ficar acordado é a parte mais difícil. Quando a gente está falando, a gente usa direto isso. Ah, não. Para mim, tal coisa é que não sei o quê. Para mim, tá? A gente acaba usando isso muito, muito no dia a dia e nem presta atenção que está usando aí da maneira correta, tá bom? Quando a gente transfere isso para a escrita, lembrar dessa vírgula. Se não tiver a vírgula, aí você errou. Então, para mim ficar acordado, opa, aí ficou esquisito, tá? Porque todo mundo vai falar, mim ficar, percebeu? Então, é obrigatório colocar essa vírgula, e essa vírgula causa a separação aí do mim e do ficar, ou seja, eu não tenho o sujeito aí, né? Eu não tenho a relação do mim com o verbo que está ali na frente dele, tá? Então, esse é um caso esquisito que tem que tomar cuidado. Porque ele meio que contraria, né? Ah, professor, depois do mim não pode ter verbo. E depois do mim tá tendo um verbo ali. Isso. Mas tem a vírgula separando. Então, quando o para mim aí tiver deslocado da frase, ou seja, se ele não tiver lá no final da frase, toma sempre cuidado, tá? Analise então se depois dele tem um verbo ou não. E se depois dele tem uma vírgula, um ponto e vírgula, alguma coisa que, né, que separe ele do verbo que está na frente dele, tá bom? É basicamente isso. Moleza, professor. Muito fácil esse negócio. Boa, boa. Bora para a nossa sessão live, nossa sessão karaokê. Hoje com uma música das antigas e uma só, porque, como eu disse, uma aulinha mais rápida, tá? Nossa, música desenterrada aí, mas um clássico dos clássicos. Bora para ela. Meu bem, guarde uma frase pra mim dentro da sua canção. Esconda um beijo pra mim sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde, eu quero cor.
para eu ter tempo, tempo de me apaixonar, tempo para ouvir o rádio no carro, tempo para a turma do outro bairro ver e saber que eu te amo. Uou, 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 uou. Que homem apaixonado, hein? Grande Belchior, grande Belchior. Ah, Coração Selvagem, música regravada aí com várias versões dentre Ana Carolina, né? A gente tem vários artistas aí fazendo essa música. Belíssima canção, uma aula de português, tá? Tem onde utilizado corretamente, vírgula, nossa, é uma obra de arte gramatical. Bom, bora analisar o pra mim e pra eu que aparece aqui, tá? Na música. Então, logo no começo já tem, ó, meu bem, guarde uma frase pra mim, dentro da sua canção. Puxa, professor, o pra mim não tá aparecendo lá no final da frase. Opa, então, quando não aparece no final da frase, para saber se ele tá certo ou não, lembra, analisa se a palavra seguinte a ele é um verbo. Dentro é um verbo? Eu dentro, tu dentro, ele dentro? Não. Dentro não é um verbo. Então, beleza, tá autorizado o uso aí do pra mim. Então tá certinho. Esconda um beijo pra mim. Tá, aí não é o final da frase, tá bom? Porque continua ali, né? Esconda um beijo pra mim sob, as dobras do blusão. Então repara que tem aí, né, o sob, vai, a continuação da frase. O sob não é o verbo. Eu sou, cuidado que não é soube, né? Eu soube, tu soube, não, não é verbo. Então tá certinho usar aí o pra mim também, tá? Então, se você parar a frase ali, eu escondo um beijo pra mim, já estava certo, mas como é uma continuação, também tá certo, mesmo tendo no meio da frase, não tem um verbo depois dele, né? O sob não é um verbo, então tá certinho usar o pra mim. Aí vai descendo lá embaixo. Mas quando você me amar, me abrace e me beije bem devagar, que é para eu ter tempo, tempo de me apaixonar. Então repara que ele usou um para eu aí. Puxa, professor, para eu aí, tá certo? Tá certinho lá. Que é para eu ter. Ter é verbo. Eu tenho, tu tens, ele tem. Então, para eu ter, tá? Perfeito. Eu, sujeito, ter verbo, um coladinho no outro, não tem vírgula, não tem nada atrapalhando, um coladinho no outro. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá bom? Então, olha só que maravilha. Uma aula aí, né? Tranquilinha, para mim e para eu. Espero que você não erre isso, tá? Ah, ficou feliz, né? Fácil, 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 professor. Lembrando só, cuidado na fala automática, tá? Na fala automática, sai esses pra mim aí. Então, vai controlando, vai corrigindo. Você vai ver que treinando aí, daqui a pouquinho você tá voando nisso, certo? Então aí, uma aula bem rapidinha. Força, vai lá fazer o exercício, depois assiste a correção. E é isso aí. Até a próxima. Fui.